Olá, gringas, bem-vindas. Eu sou Tati Lucas, estamos aqui em mais um podcast das gringas. Hoje nós estamos com a Érica DMV. Ela mora aqui em Orlando. Bem-vinda, Érica. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer ter você, saber um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu trabalho, sobre as suas aventuras aqui nos Estados Unidos com algumas pessoas bem legais, como o Silvio Santos. Vai ser bem joia. Então, conta pra gente um pouquinho como que era a sua vida no Brasil e o que te fez virar essa gringa e vir para os Estados Unidos? Bom, eu vim pra cá muito nova, né? Eu tinha 20 anos, eu tava fazendo faculdade de administração. Só que eu tava bem insatisfeita com a faculdade. Enfim, não era o que eu esperava. Eu estudei muito para entrar na faculdade pública e eu meio que me decepcionei com a faculdade em si, com a estrutura. Não estava feliz. Sim. E aí, minha mãe estava passando um período aqui com a minha tia, que tinha acabado de ter filho, veio para ajudar. E eu falei assim, mãe, eu quero ir. Só que a minha intenção era vir, passar 6 meses e ir embora, né? Como Sim. acho que a maioria das pessoas naquela época. Sim. Isso estamos falando de 19 anos atrás, tá? E aí, acabou que eu vim e me apaixonei. Eu ia falar, o que fez você se apaixonar pelos Estados Unidos? Eu não sei, talvez a independência financeira, que eu não tinha lá no Brasil ainda, né? Por ser muito nova e as coisas já estavam bem difíceis. Eu não venho de família rica, era classe média lá. E a classe média, a gente deu uma quebrada, né? Minha mãe trabalhava na Transbrasil, que é uma companhia aérea que faliu na época. Aham. E aí, todos os funcionários saíram sem nada, né? Sem os benefícios. E aí, a gente passou por uma situação bem difícil. E aí, ficou toda aquela, né, aquela coisa, aquela dificuldade. E aí, quando cheguei aqui, eu conheci a independência, conheci a liberdade que os Estados Unidos... A segurança, né? Exatamente, exatamente. E aí, acabou que eu não fui mais embora. Sim. E como é que você teve interesse, assim, de trabalhar para o DMV, né? Que é um órgão do governo, tudo assim. O que foi que... É uma coisa burocrática, até chata. É burocrática, é chato, ninguém gosta. Eu nunca conheci alguém que falou assim, não, eu adoro ir pro DMV. Não tem essa pessoa, né? Todo mundo tem essa dificuldade, porque o DMV, além de ser um órgão burocrático, as pessoas que trabalham lá não são muito amigáveis, né? Digamos assim. Mas quando eu tinha que fazer alguma coisa lá, pessoal, renovação de placa, transferência de carro... era eu que ia sempre, pra mim e pro meu esposo, e aí eu tinha aquela curiosidade de saber, assim, como que funciona esse sistema de dentro, internamente. Sim. Por que é tudo tão burocrático? Como que funciona para você transferir um carro? Como que funciona para você renovar o IPVA de um carro? Para você tirar uma carteira de motorista? Por que é tudo tão complicado? Uma curiosidade misturada com uma vontade, assim, de ajudar, porque sempre foi um local que dá medo nas pessoas. Por que será que dá medo? O que você vê que dá esse medo? Eu acho que as pessoas relacionam muito o DMV à imigração. E os funcionários não são muito amigáveis, como eu falei, de querer muito ajudar, de dar um passo além para te ajudar. Quando você chega lá, eles vão fazer o que eles tem que fazer e eles não vão fazer nada além disso. Eu tô falando da maioria. Existe sim funcionário que vai além. Existe, sempre existe. Mas, e aí eu acho que fica meio que aquela coisa assim de a pessoa, eu vou no DMV, eu já sei que vão me tratar mal. Eu já vi gente sair de lá humilhada mesmo, né, sem necessidade. E aí fica aquela coisa de eu vou, mas eu provavelmente não vou conseguir fazer o que eu tô indo lá para fazer. Acho que até às vezes o medo daquela prova, né? Eu não sei porque eu lembro. Eu lembro quando meu pai veio para cá, porque ele não fala inglês muito bem, ele ficou aterrorizado. As pessoas ficam aterrorizadas. E eles não davam opção de espanhol. Na ou época, inglês, só. Lá eu tô na Geórgia, né? Então lá era só essas duas opções. Eu não sei até se o DMV é o mesmo em todos os estados ou eles têm algumas coisas diferentes? Não, eles têm bastante coisas diferentes. Tem. Inclusive é por condado, né? Então a lei é da Flórida, mas o condado tem meio que uma autonomia para colocar algumas regrinhas diferentes, digamos assim. Sim. Mas a prova, ela aterroriza mesmo. Antigamente não tinha prova. Hoje já tem prova em português, aqui na Flórida. Mas antigamente não tinha, era inglês ou espanhol. Então a gente ia na raça, né? Sim, foi o que meu pai fez. Eu vou ter que estudar espanhol, porque inglês não dá. Pois é. Então a gente ia na raça mesmo. Hoje em dia não, tem em português. Mas mesmo assim as pessoas ainda têm bastante dificuldade. Tem, né? Por E incrível você que pareça. consegue ajudar uma pessoa que está em um outro estado?
Depende do caso. Se for o caso de primeira driver's license, provavelmente não, porque a documentação muda. A documentação varia de estado para estado. Mas se for, por exemplo, multa, se for suspensão, geralmente a gente consegue resolver online, então eu consigo ajudar bastante. Eu tenho bastante cliente que leva multa em outros estados e a gente faz suspensão, algumas coisas assim, toll, né, que é o pedágio. Então, algumas coisas mais pontuais a gente consegue fazer. E por que que você decidiu parar de trabalhar no DMV? Porque eu tive meu segundo filho. E aí eu procurei uma coisa que me desse mais flexibilidade, que eu pudesse fazer o meu schedule. Então hoje, graças a Deus, eu consigo deixar os meus filhos na escola, tomar café da manhã com eles, que é um luxo. Hoje em dia não é toda mãe, todo pai que consegue fazer isso. Então para mim isso já é um luxo. Consigo pegá-los na escola, consigo estar no campeonato de futebol, consigo levar, entendeu? Então assim, me deu uma certa... Eu trabalho muito, acredito que eu trabalho até mais do que eu trabalhava quando eu estava lá, mas me dá essa flexibilidade de poder estar com os meninos. Então, para mim, foi o principal motivo que me fez sair de lá, porque eu gostava de lá, era um trabalho legal, eu aprendi muito. Não só em questão de documentação, mas eu aprendi para a vida mesmo, sabe? Certo. De estar ali trabalhando com pessoas de todos os lugares do mundo, né? E foi uma experiência bem bacana. Não tinha intenção de sair, mas por conta disso, a maternidade, né, falou mais alto. E aí eu resolvi sair mesmo, pedir a minha demissão e começar a fazer assessoria. Foi aí que você virou a Erika DMV. Foi aí, foi exatamente aí. Você criou, então conta essa criação aí. Eu criei, na verdade foi assim, eu pedi a minha demissão e eu falei, eu vou criar um Instagram agora para poder começar a divulgar. Porque, né, hoje em dia o principal meio aí é a internet. E aí eu falei assim, vou criar um nome bem popular e fácil. Para as pessoas saberem e, né, não terem dificuldade nenhuma de achar e de falar. E aí eu falei, Erika DMV. Depois qualquer coisa eu mudo, né? Mas não, eu criei desde o início e ficou a Erika DMV. E aí as pessoas... Porque geralmente quando você vê no Instagram, você chama a pessoa daquele nome que tá ali, né? Sim. E aí as pessoas começaram a me chamar de Erika DMV. E aí ficou. Gente, quase que é teu sobrenome. Então. As pessoas falam que é meu sobrenome, não é mais Erika Silva, é Erika DMV. E qual que você acha assim que é um problema comum que as pessoas encontram com o DMV? Fora o medo, né, que as pessoas têm de ir lá, as pessoas têm muita dificuldade com documentação. Qual documentação levar para fazer a minha primeira driver ou para renovar a minha driver? Como 95% do meu público é brasileiro, a maioria dos brasileiros está em processo com a imigração. Então, tem toda uma documentação que tem que ser revisada antes de você chegar lá. Porque se você chegar lá e tiver faltando um documento, um papel, eles não fazem. Né? É uma coisa muito séria. É a emissão de uma credencial, né? De uma drive license. Então, eles são bem restritos, bem exigentes com relação à documentação. Então, é uma dificuldade grande. O idioma, né? É outra dificuldade muito grande, porque... Aqui em Orlando não tem pessoas... Porque tinha você lá que falava português, por exemplo. Tem bastante línguas ali dentro do DMV ou é a maioria Na minha tudo época, só tinha eu que falava português. E tem bastante hispano. Tem bastante funcionários que falam espanhol. Mas o brasileiro que chegou agora, ele não sabe falar espanhol. Não sabe. A gente não entende. A gente só entende o espanhol depois que a gente está aqui há um tempo, treinando o ouvido, escutando bastante espanhol. Mas quando você chega, você não consegue entender espanhol. E as meninas lá não têm muita paciência, porque o trabalho delas não é um trabalho de ajudar com documentação. Sim. É um trabalho de emissão de carteira de motorista, de renovação de placa de carro. É um trabalho que ela vai pegar a sua documentação, olhar se está ok e emitir. O trabalho dela não é... Ah, não, mas você não... Ah, mas qual é o seu visto? Ah, é turista? Ah, não, então é isso, isso, isso. Ah, não, ela não tem tempo de fazer isso. Não é o trabalho dela. Sim. Entendeu? E é aí que você entra também, né, aí Erika? que eu você entro. ajuda a pessoa a fazer tudo antes de chegar lá. Exatamente. É um trabalho de consultoria antes do dia da prova. Porque eu já preparo a pessoa para ela chegar lá toda pronta. Não ter problema nenhum para fazer a prova. Você vai levar esse documento. Você vai estudar por esse material. Eu vou fazer o seu agendamento. Então, não tem perigo dela marcar o horário errado, por exemplo, que acontece muito. As pessoas marcam, fazem um agendamento para a fila errada. E o funcionário não atende. O que é fila errada? A fila errada é assim, no DMV, quando você entra no site, tem vários tipos ali de serviços. Se você for um imigrante
né, se você não tiver o seu green card ainda, ou não for cidadão ainda, você tem que entrar numa fila separada. Então, são 2 filas para a carteira de motorista. Uma para quem é residente ou cidadão e uma para quem é imigrante. Então, nisso daí as pessoas já começam errando. Se você tiver na fila errada, tiver marcado o appointment errado, elas não atendem. Nossa, eles não atendem. Essas 2 então, filas, assim, são né? detalhes que eu cuido de tudo antes para quando você chegar lá não ter problema Não ter nenhum. E até ajuda um pouco com a ansiedade, né? De tipo, eu vou ter que... Tá tudo certo, já tá tudo prontinho. Eu você faço vai mais bem esse tranquila. trabalho de psicológico, assim, de É, fica tranquilo, vai dar é. tudo certo, não se preocupa. É um trabalho, é um processo burocrático que você vai passar, mas que tá tudo bem, tá tudo certo, já tá tudo ajeitado. Quando você chegar lá, você não vai ter problema nenhum. A gente faz também um trabalho de acompanhamento até lá, para tradução. Fisicamente com a pessoa? Fisicamente com a pessoa, para ter certeza que vai estar tudo ok ali, que o processo vai ser, né, que vai Tranquilo. ali correr vai tudo tranquilamente, exatamente. Nossa, que bacana. É. E o turista brasileiro que está aqui? Eu não sabia disso, mas ele pode fazer uma carteira de motorista? Pode fazer a carteira de motorista. A lei, a regra do DMV é que o turista é o visto B1/B2, que é turista e turismo e negócios, eles podem tirar, sim, a drive license. Aí a drive fica válida ali por aquele período do I-94, né? Que é o período que eles te permitem ficar aqui dentro do país. Então você está passeando aqui, você quer só fazer moral com seus amigos no Brasil, você vem aqui, vai lá, faz sua carteirinha de motorista, chega no Brasil. Olha, eu sou motorista lá nos Estados Unidos. Teoricamente é. Que legal, isso eu também não sabia, é uma coisa muito bacana. Sim, né? muita gente não sabe dessa informação, que com o Sim. visto de turista você pode tirar drive license. Chega até a ser uma experiência americana, né? Chega, Vamos ver claro. como que é a burocracia lá. Claro, porque você vai passar ali pelas provas, né? Vai Sim. fazer todo o processo ali pra tirar sua drive. E você também ajuda com isso, né, Érica? Ajudo, claro. Faço Que sim. legal, que legal. Essa é uma novidade pra mim. Agora vamos trocar um pouquinho de assunto para a curiosidade das nossas gringas, né? Vocês sabiam que a Érica, ela trabalhou na casa do Silvio Santos? Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa parte da vida dela. Meninas, não se esqueçam também, tá aqui embaixo o link. Vamos lá no nosso site, assinar o nosso membership, participar dos nossos eventos. Tem muita coisa legal acontecendo, não só no Clube das Gringas, mas nas cidades que tem as gringas. Então participa. Então, Érica, falando um pouquinho sobre a sua vida aqui, antes do DMV existir, com o Silvio Santos. Ele é um ícone, é uma pessoa maravilhosa, ícone. A gente ama ele. É. Então, só vamos começar aqui. Você que ficou dentro da casa com ele, viveu no dia a dia. Ele é igual lá na TV, em casa? Ele é igualzinho na TV. Ele é igual, ele não tem... Ele era. Ele não tinha duas caras, não era um personagem ali na TV, né? Ele era exatamente igual, ele falava igual, a voz era igual. Eu falo assim que eu conheci o Cenoura Abravanel, mas que era realmente Silvio Santos. Não tinha diferença ali do que estava na TV para o que estava ali com a gente no dia a dia. E, Érica, como que era o seu dia a dia com a família do Silvio Santos? Assim, eu entrei para ficar num suporte para eles, né? Para o que eles precisassem, eu tá ali, né, a toda hora. De início, eu fazia muita parte de organização da casa, se precisasse ir no mercado, roupa para lavanderia, por exemplo, eu também levava. Fazia manutenção dos carros, então eu era a faz tudo ali, né? Com o tempo eu comecei a precisar de ajuda porque eles começaram a comprar várias casas ali na mesma rua. Quando eu entrei eram só 2 e eu dava conta, mas aí quando ele começou a comprar mais casas para as filhas, para as meninas virem também de férias, eu comecei a precisar de ajuda e aí uma grande amiga minha veio me ajudar. Depois com o tempo a minha cunhada, então a gente era assim uma equipe, né, que ficava ali cuidando, mas era tudo. Eu era responsável por tudo mesmo das necessidades da família. Ai, que bacana. E com certeza você aprendeu muitas lições ali dentro da casa dele também, né? Aprendi muita coisa com eles. Ele para mim, eu falo com meu esposo assim, que a minha referência de empresário é uma referência muito alta. Sim. É muito alta. É difícil alguém chegar ali naquele nível dele, porque... Eu não tinha noção do quanto de dinheiro que ele tinha, que eles têm, e era aquela humildade de chegar e conversar com você de igual para igual, com qualquer funcionário, tá? Seja
fosse eu ali, uma simples funcionária ali da casa, da casa de férias, e fosse o diretor do SBT, ele conversava de igual para igual, ele se preocupava realmente com a vida, né, do funcionário. Ele tratava você ali como se você fosse realmente igual, Sim. entendeu? A ele, né? Não tinha diferença, ele não fazia diferença entre as pessoas. Nossa, entendeu? Isso realmente eu sempre vi o Silvio Santos, sempre achei assim uma pessoa que você vê a honestidade, você vê o carisma, você vê o carinho, muita humanidade, muito humano. Muito humano. Muito humano. Muito humano. Então, uma coisa assim legal de saber que em casa ele era igual. Ele era essa pessoa humana, todo mundo de igual para igual. Eu acho que isso faz a diferença. E por isso, talvez, que ele teve tanto sucesso, porque era real. Eu acho que foi. O sucesso foi devido a isso, assim. Muito trabalho, né? Como ele mesmo falava, muito trabalho. Trabalhou até praticamente o fim da vida. Sim. Tinha muito prazer, amava de verdade o SBT. E o carisma mesmo, de ser humano. Tinha uma funcionária deles que vinha, né, com eles nas férias, e ela falava assim, Érica, ninguém tem um ai pra falar do seu Silvio. O seu Silvio, ele assim, os funcionários do SBT são loucos por ele, sabe? E é difícil você ver um chefe assim, Sim. né, que as pessoas realmente são fãs e admiram não só o artista, admiram a pessoa que ele é, né? Que ele era. Sim. Tem alguma história engraçada aí pra contar pra gente? Tem umas histórias, teve uma vez que ele, na verdade, não foi só uma vez. Algumas vezes ele saía disfarçado. Porque como ele era muito assediado, mesmo aqui em Orlando, né, já tinha muitos brasileiros na época, e ele não podia chegar no shopping, não podia chegar no mall ou no parque, que as pessoas iam em cima dele, né? E aí tinha vezes que ele queria meio que andar tranquilo, aí ele saía disfarçado, ele colocava assim um bigode. Teve uma vez que ele colocou aí ele mandou trazer do SBT tipo uma máscara assim, que pegava daqui e vinha até aqui assim, e ficava careca. E aí um bigode colado, e ele se disfarçou nesse dia, lá dentro do quarto, do banheiro, e veio até mim. E eu não sabia que ele estava se disfarçando. E ele chegou pra mim e aí fez assim, e eu virei, levei um susto enorme, porque quando eu vi aquela... Eu fiquei realmente assustada, porque... Você não reconheceu ele? Eu levei um susto, tipo assim, eu sabia que era ele, mas eu, meu Deus do céu, seu Silvio! Pelo amor de Deus! E aí ele começou a rir, aquela risada bem engraçada, né, que a gente conhece. E a dona Iris vendo também, falando assim, você tá assustando a menina, que não sei o quê, e rindo. Então foi uma das coisas engraçadas que aconteceram. Eu dirigia com ele, né? Ele queria sair sozinho dirigindo, e as meninas não queriam que ele saísse mais dirigindo sozinho, porque tinham medo dele se perder. Naquela época o GPS era aquele aparelhinho, um GPS mesmo, não era que nem hoje em dia que a gente usa no telefone. E as meninas tinham medo dele se perder, ou de bater o carro, sei lá, alguma coisa. E aí eu ia com ele, eu era a única que ele falava assim, tá bom, então a Érica pode ir comigo. E aí ele deixava eu ir dirigindo, ou então eu ia do lado, assim, né, no banco do passageiro, junto com ele pra Best Buy. Ele adorava ir na Best Buy. No Mercado das Pulgas, né, que é o flea market ali da 192, ele adorava ir comprar bobagem ali no Mercado das Pulgas. E, sei lá, tem tanta história. Já teve algum apuro que você passou com ele? Você tá com ele, de repente viu uma galera em cima dele, alguma coisa assim? Não teve essa... Não teve apuros? Não, quando eles iam para os parques, geralmente eu ficava em casa para ajeitar tudo, né? Eu aproveitava para ajeitar tudo, porque como a casa estava sempre cheia, fica mais difícil de arrumar. Então eu aproveitava para isso. Quando ele convidava a gente, né, me convidava, as meninas que estavam trabalhando com a gente também, pra gente ir pra Disney, por exemplo. Então, eu tenho foto com ele na frente da Disney, dele convidar a gente, levar a gente pra Disney. E com a gente comprar os tickets, sabe? Pro circo. Perdão. Pro circo, ele levou a gente pro circo, eu e meu esposo. E ele ia junto? Ele ia junto. Cheguei aí 2 vezes com ele pro circo. Ele gostava de circo? Gostava de circo. É que eu acho que é uma coisa assim mais tradicional, né? Sim. E pra Disney também ele adorava. Disney, Walmart, Publix, adorava ir comprar comida no Publix. Que legal. Então ele conseguiu ter um pouco da vida um pouquinho normal até. Ele tentava ter a vida normal aqui, no Brasil, acho que devia ser bem difícil. Não dava, com né? Ele tem esse ladinho dele aqui, né? Que gostoso você ter participado disso com ele também, com a família dele, né? Foi com incrível. as filhas. Parece uma família muito bacana. Eu acho que até uma família exemplo pro Brasil. Exemplo. De união. São.
né? Porque São. as famílias que não são tão unidas, e a gente vê uma pessoa que poderia nem ter tempo para a família e tá ali, né? Muito bacana isso. Legal. E tem uma coisa que a gente sempre fala dos pijamas do Silvio. Tem alguma história sobre os pijamas? Ele gostava mesmo de usar pijamas? Como é que era? Ele gostava de usar pijama, gostava de usar aquelas camisas bem coloridas. O closet dele aqui, né, lá em Celebration, eram poucas roupas. Ele era realmente simples. Ele tinha poucas roupas aqui, poucos sapatos e alguns pijamas. E era aquilo ali que ele usava durante as férias inteiras. Geralmente 4 meses, 3, 4 meses, até 5. Era ali que ele se limitava. Ele gostava muito de ficar em casa, então ele passava realmente o dia inteiro com aquelas camisas coloridas, né? E geralmente era uma camisa estampada com um short quadriculado, muito nada a ver, mas que era a marca registrada dele aqui das férias. E quando ele tinha que sair, ele simplesmente colocava um sapato daquele jeito que ele estava. Ele gostava de conforto. Gostava. Estar confortável. Gostava. Né? Porque na TV ele estava sempre de terno, né? Sempre então, muito arrumado, né? Aqui ele relaxava bastante, deixava o cabelo sem pintar. Enfim, ele relaxava mesmo. Aqui era pra eles relaxarem. E eles ficavam bastante tempo, você falou 4 meses, Ficavam. Né? Geralmente eles ficavam por volta aí de uns 4, 5 meses. Eles fugiam do frio, do inverno pro verão? Ou tinha uma época específica? Não, eles sempre vinham no inverno daqui. Eles tá. sempre vinham no inverno. Então, nos dias que tava frio, ele não saía, não gostava de frio. Sempre ficava em casa. As meninas que saíam mais com a dona Iris, com a esposa dele. E ele gostava mais de ficar em casa. Quando ele saía, eram os passeios assim, mais... Ou ia pro parque com as meninas, ou ia no mercado. Enfim, né? No mercado das pulgas. Esses passeios assim, bem simples. Ele era bem simples. Sim. Nossa, que legal. Vamos voltar um pouquinho aqui e falar sobre o DMV, né? Porque tem muita coisa acontecendo aí. Fiquei sabendo de uns scams. Inclusive, eu que nem moro em Orlando, mas já vim pra cá algumas vezes, recebi esse text message também. Você tem alguma coisa pra falar sobre esse scam que tá acontecendo? É um vírus, né? Uma fraude que todo mundo tá recebendo essas mensagens. Eu tenho muitas pessoas me mandando mensagem pra mim, perguntando: Érica, eu tô devendo top, preciso pagar, eu recebi uma mensagem. Isso é scam, tá? Não leva a sério essa mensagem, não abre link que eles mandarem, não faz nada com essa mensagem, apaga essa mensagem, porque todo mundo realmente está recebendo, ainda não sei de onde está vindo isso. Inclusive, quando a gente liga para a central dos tolls, do IPES, do SunPes, eles falam na gravação. Nós não estamos mandando mensagem, cobrando, né? Não abram, é scam. Sim. Então, eles realmente estão falando isso. Então, isso Nossa, daí é interessante. Eles pegaram o database deles mesmo, né? Porque eu que vim pra cá, acho que a última vez foi o ano passado, eu recebi e eu falei, nossa... Já tem um tempo que isso está acontecendo e até hoje as pessoas ainda estão recebendo essas mensagens. Nossa, Sim. Mesmo que veio só passear aqui. Eu acho que as pessoas estão recebendo todo mundo, em qualquer lugar do país, então, não sei como é que eles estão fazendo isso, mas sim, tem muita gente recebendo. Puxa. E quem dirige, Érica, quem tá aqui de uma forma que ainda tá esperando se regularizar, coisa assim, e tá dirigindo com a carteira brasileira? O que elas podem fazer para ter um pouco de segurança? É assim, a CNH brasileira, na lei, na teoria, ela é aceita durante 30 dias aqui, tá? O que acontece? Se você tá com visto de turista e você realmente está turistando, ou seja, você não tem nada no seu nome, você é de fato um turista, você tem o prazo seu I-94 para dirigir com a sua CNH. Só que as leis ficaram tão rígidas, né, de janeiro para cá, que tem policial que está parando a pessoa está dirigindo com a CNH e ele não está aceitando. Porém, é importante a gente esclarecer que depende muito ali do contexto que ele está parando você. Por exemplo, se você está dirigindo com um carro no seu nome, tá? E você tem algum outro vínculo, porque um carro no seu nome já é um vínculo aqui na Flórida. Sim. E você tem um outro vínculo, por exemplo, você tem um apartamento alugado no seu nome, uma casa comprada no seu nome, o seu filho está na escola. Então, quer dizer, você já tem vínculo aqui na Flórida. Então, você já é considerado residente. Então, você não pode estar dirigindo com seu CNH. A lei fala que você, quando muda para a Flórida, você tem 30 dias para tirar a sua carteira de motorista daqui da Flórida. Então, a polícia está parando, vendo esse caso, que você tem vínculos aqui, a placa no seu nome para começo de história. Então, eles estão marcando o corte e dando multa para essas pessoas e exigindo que a pessoa tire a drive license.
tá? Agora, se você tá com o carro alugado, hospedado em hotel, não tem nada no seu nome, aí não tem por que a polícia encrencar, tá? Sim. Então, esses são os 2 casos que a gente vê que está acontecendo. Tenho clientes que né, estão vindo fazer consultoria para ajuda com multa, com corte e para tirar drive license, porque estão sendo parados realmente e a polícia está exigindo. Só que a maioria realmente são pessoas que já têm vínculo aqui, pelo menos um carro, e aí a polícia exige que tire a carteira de motorista. Isso Então, não é só quem está vindo do Brasil. Você está mudando de estado, você também tem que refazer, correto, né? correto. É a lei da Flórida para quem está vindo de fora, de qualquer lugar. Se você mora em Nova York, por exemplo, e vem para cá, para Flórida, Mudar para pra morar, cá, você tem tem que 30 refazer. dias para fazer a drive daqui. Sim, Sim. é. Então, se você mudou de cidade e você está trazendo seu veículo, né, para cá também, você também tem que mudar a documentação do veículo toda? Tem, a mesma lei aplica. Você tem 30 dias para mudar a placa, né, transferir para a placa daqui da Flórida. Embora seja um veículo financiado ou se for um veículo quitado, você precisa fazer todo o trâmite para transferir tudo para cá, seguro, placa, né? E aí eles fazem o emplacamento lá no DMV e você já sai com a placa daqui da Flórida. Também tem 30 dias. Sim. Érica, foi um prazer ter você aqui. Obrigada por toda essa informação super valiosa, porque as pessoas realmente têm muitas dúvidas a ver com o DMV. É quase que o primeiro choque quando você chega nos Estados Unidos, a primeira coisa chata que você tem que ir lá fazer. Então, é bom saber que tem pessoas que a gente pode contar, que pode acalmar a gente, que pode guiar a gente, né? E explicar pra gente passo a passo do que a gente tem que fazer. E o que você fala para essas brasileiras, para as gringas, né, que estão aqui? Tem alguma mensagem para deixar para elas hoje? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito, tá? A mensagem que eu deixo para as gringas é que, meninas, se vocês estão passando por alguma situação que precisa de ajuda, Érica, eu preciso tirar a carteira de motorista, preciso renovar a minha driver, não sei como é que eu faço, estou em processo com a imigração, não sei se esses papéis que eu tenho aqui são aceitos pelo DMV para tirar a minha driver, ou levei uma multa, não sei se eu estou devendo tolls, enfim, qualquer tipo de problema que você tenha, procure ajuda. Se você estiver aqui na Flórida, me procure. Se estiver em algum outro estado, talvez a gente consiga ajudar também. As pessoas me perguntam muito assim, você consegue ajudar em tal estado? Se eu não conseguir ajudar, eu procuro alguém que possa ajudar. Então, assim, sempre procure se cercar de pessoas, de profissionais que já estão no mercado há bastante tempo, que entendem das leis, que entendem das regras. Não fique ouvindo pessoas que, uma pessoa me falou isso, uma pessoa me falou aquilo. Essa coisa do disse-me disse acaba dificultando mais a nossa vida, né? Então, a dica que eu deixo para vocês é isso, é se cercar de bons profissionais, procurar ajuda, não espere até a última hora para você buscar ajuda. Não sabe fazer sozinho, realmente veja quem pode fazer por você. E, no mais, manter a calma, né? A gente sabe que as leis agora ficaram bem mais rígidas, né? Bem rígidas, mas a gente precisa manter a calma e dentro da lei, né, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, viu? Obrigada. A gente vai poder usar muito bem aqui nas gringas. Tá bom. E vocês, gringas, estejam conectadas. Nós vamos estar fazendo muitos outros podcasts. Queremos contar com você toda terça-feira, 8 horas da noite, podcast das gringas.